Obrigado. Vamos dar continuidade, então, ao julgamento dos processos do dia 23 de junho, período da tarde. A partir do item 81, conselheiro Elcio Reis, contribuinte Kremer. Os processos são dos itens 81 a 87, e o conselheiro vai estar especificando as diferenças entre eles. Pode começar, conselheiro. Só destacar que os itens 83 e 87 são diferentes, os demais são iguais. Eles são diferentes entre si, 83 e 87. 87. Eles são diferentes, eles são sui generis, todos dois, e nenhum tem a ver com o outro. Ok, tá. Mas os 81, 82, 84, 85, 86 são iguais entre si? Iguais. Ok, são iguais. Tá certo. Então eu vou começar aí com o item 81. Eu vou fazer antes um esclarecimento, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, que esse contribuinte, a questão é o seguinte: ele pegou um período de 2 anos e foi jogando os débitos e os créditos. Débito, crédito, todo mês. Débito, crédito, débito, crédito. E no final dos 2 anos, ele somou todos os débitos que ele acumulou com todos os créditos, viu que batiam e para ele estava ok. Ele podia fazer essa compensação. E como sobrou crédito, ele pediu o ressarcimento, né? Acho que é IPI. É IPI, sim. IPI. E aí, o que aconteceu? Só que a lei que prevê o ressarcimento, né, ela determina que tem que ser por trimestre. Você faz o cálculo por trimestre, sobrando crédito, o crédito vai para o período seguinte, e não tendo crédito, não tem nada para passar para o período seguinte, né? É nesse sentido. O contribuinte não, ele alega que é o seguinte, que se ele fizer esses procedimentos, ele alega que na época ele tinha começado o PERDECOMP, tinha pouco tempo, e ele não teve muita orientação. E segundo o argumento dele, se ele fizesse dessa forma, podia ser que ele expressou de um jeito que eu entendi dessa forma. Débitos que ele poderia compensar lá em janeiro de 2 anos atrás, se ele não compensasse lá e fosse compensar, por exemplo, em maio, ele teria que pôr atraso, né, juros e multa nesse débito para poder compensar com o crédito. Então, é nesse sentido que... mas eu não vejo... Eu vou ler o voto, mas é só para... Eu não sei se o voto está bem claro, que é um negócio bem... Eu nunca tinha visto isso. Então, vamos lá. Então, trata-se de recurso voluntário, né? Decisão da DRJ. É uma questão de ordem, por favor. Se os outros colegas puderem deixar o som desligado, porque eu estou ouvindo uns sons estranhos quando eu estou lendo, então... Obrigado. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento, que julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade e para se contrapor ao despacho decisório, que deferir apenas em parte o ressarcimento de crédito bate de IPI, e, por conseguinte, obligou a compensação no limite do crédito. De acordo com o despacho decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito decorreu, de um lado, da constatação de que o saldo credor acumulado no trimestre anterior era inferior ao informado pelo contribuinte, e, de outro, de glosas de créditos assim identificados. Crédito de IPI não admitido para o CEFOP registrado, estabelecimento emitente de nota fiscal na situação inapto no cadastro CNPJ e empresa emitente de nota fiscal optante pelo Simples. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado ou reanálise do pedido após a decisão final relativa ao ressarcimento dos trimestres anteriores, ou ainda a conversão de julgamento em diligência, sendo aduzido o seguinte: apurar a saldo credor de IPI referente aos créditos básicos que trata o artigo 11 da Lei 9779, decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicado na industrialização e não compensados com IPI devido nas suas saídas. E ingressaram com vários pedidos de ressarcimento e declarações de compensação em dezembro de 2003, relativamente aos valores constantes no regime de apuração de cada período, realizando-se os estornos pertinentes aos créditos utilizados em compensação, inclusive com a incidência dos juros de correção monetária sobre os valores compensados.
Só uma explicação, esse estorno que ele fala que ele faz lá no final, lá em dezembro de 2003. O pedido de ressarcimento relativo ao trimestre anterior ainda não tinha decisão definitiva, razão pela qual o saldo credor apurado no final de cada trimestre, desconsiderando-se o valor do crédito ali pleiteado, foi o indicado no pedido ora sob análise. Em relação à nota fiscal tal, trata-se de devolução de mercadorias, quanto à glosa de crédito relativa ao CEFOP não condizente com mercadoria ensejadora de crédito, trata-se de produtos intermediários consumidos durante a produção. No que tange às notas fiscais emitidas por Peterson, houve um erro na identificação do CNPJ. A DRJ reverteu parte das glosas e a decisão restou emendada nesses termos aí. Aí eu destaco alguma coisa da decisão da DRJ. A DRJ, baseada na legislação de regência, destacou que somente era passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou seja, para cada trimestre calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não era passível de ressarcimento naquele trimestre. A parte dos autos de trimestres anteriores havia sido objeto de compensação de débitos do período de apuração destes autos e o restante fora pleiteado em ressarcimento em outros perdecompes, razão pela qual eles não podiam ser novamente considerados sob pena de se incorrer em duplicidade de ressarcimento do mesmo crédito. Quanto às glosas de créditos relativas às notas fiscais tais, que haviam sido glosados pelo motivo de estabelecimento emitente da nota na situação de cancelado, a DRJ informou que o contribuinte, para esclarecer os equívocos em relação à identidade da empresa vendedora, apresentar as notas fiscais respectivas, das quais se apuraram que se tratava de aquisição de partes e peças de máquinas que não se enquadravam no conceito de insumo, não ensejando por conseguir direito a crédito. Em relação à nota fiscal 33.810, concluiu a DRJ que se tratava, de fato, de operação de devolução. Ela reverteu a glosa. Cientificado o acordo em 18/10/2012, o contribuinte interpôs recurso em 19/11/2012, requereu o deferimento integral do direito creditório pleiteado, ou o reconhecimento da nulidade do acordo recorrido por falta de análise de todos os argumentos de defesa, bem como que todos os processos correlatos fossem julgados em conjunto, alegando, além dos argumentos encetados na manifestação de conformidade, o seguinte: a DRJ não analisou o argumento segundo o qual o julgamento deste processo dependia do julgamento final de outros processos relativos a outros períodos de apuração, dada a conexão existente entre eles. Violação da verdade material e a mercadoria cujo crédito não for acatado pela DRJ era uma peça específica da máquina de fiação, peça essa que desgastava com o passar do fio por ela e seu processo produtivo, tratando de produto intermediário consumido no processo de industrialização. Entendimento esse em conformidade com a decisão do STF no julgamento tal. É o relatório. Pode ir para o voto. Recurso é tempestivo, né? Então, conforme acima relatado, controvérsia dessa instância em relação ao seguinte: nulidade do acordo recorrido, essencialmente direito de defesa, recálculo do saldo credor do IPI transporte do terceiro trimestre de 2001 para o trimestre seguinte e glosa de crédito decorrendo da aquisição de partes e peças de máquinas que não se enquadravam no conceito de insumos. A preliminar de nulidade. O recorrente alega nulidade do acordo recorrido em razão da falta de análise de todos os argumentos por ele encetados à manifestação de conformidade. Segundo ele, configurava essencialmente direito de defesa. O argumento considerado pelo recorrente como não analisado pela DRJ se refere à alegada necessidade de se aguardar a aprovação de decisões definitivas nos processos relativos aos trimestres anteriores, com reflexos no presente, dada a existência de saldo credor acumulado transposto para o período de apuração seguinte. Contudo, essa alegação do recorrente não pode prosperar, pois, diferentemente do aduzido na peça recursal, a DRJ enfrentou essa matéria de forma extensa, conforme se pode constatar dos trechos dos votos aí. Aí eu reproduzi aqui, que trata especificamente sobre essa matéria, né, a decisão da DRJ. Tendo-se em conta os excertos supra, conclui-se pela inexistência essencialmente do direito de defesa a embasar a pretendida nulidade do acordo recorrido, pois a DRJ explanou extensamente as razões da desnecessidade, segundo seu entendimento, de vinculação deste processo com os processos relativos aos trimestres anteriores, qual seja, o fato de que o saldo acumulado no trimestre anterior ter sido absorvido por débitos do presente período de apuração e por PERDECOMP referente a trimestres anteriores. Ou seja, como não restou crédito naquele período, não havia crédito para ser transposto para o trimestre seguinte. Então, foi essa a conclusão da DRJ. Além do mais, considerando que neste voto se determinará, a partir desta instância, a tramitação e julgamento conjunto de todos os processos conexos, essa questão levantada pelo recorrente não lhe ocasionará prejuízo, não se declarando, por conseguinte, eventual nulidade, em conformidade com o parágrafo 3º do 59 do PAF.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade. Ok? Continuando. Saldo credores de PI de trimestres anteriores. O recorrente alega que, por falta de orientações sólidas quanto ao procedimento e à transmissão do PERDECOMP, procedera, em dezembro de 2003, a apuração dos saldos credores de PI devidos em vários trimestres, sendo inicial o primeiro trimestre de 2001, considerando o conjunto de todos os trimestres como sendo um período único, dado que a escrituração dos livros fiscais já havia se encerrado, sendo distribuído o saldo credor apurado em dezembro de 2003 em todos os períodos de apuração, sem se deduzir do saldo transposto de um período para o seguinte o crédito que havia sido pedido no período anterior. Contudo, conforme se explanará na sequência, tais argumentos não procedem, pois a DRJ, assim como a repartição de origem, pautou sua decisão na legislação de regência, não se sustentando, portanto, as alegações do recorrente. O recorrente deixa claro que o procedimento por ele adotado tinha como escopo a redução dos acréscimos moratórios que incidiriam sobre os débitos compensados após o vencimento, pois, quanto mais cedo os débitos fossem extintos por compensação, menos juros e multa de mora seriam exigidos, conforme se pode extrair do excedente sobre a situação de conformidade. Aí ele pedindo isso aí. Contudo, e não obstante eventual boa-fé do recorrente, o seu procedimento não se encontra condizente com a regra prevista no artigo 11 da NOS 779, em que se estipula a forma de apuração do saldo credor de PI de trimestres anteriores a ser aproveitado no trimestre seguinte. Eu não sei se precisa ler o artigo da lei. Alguém se manifesta? Não? Referido dispositivo legal foi regulamentado. Oi? Só nem gritar aquela questão ali do artigo trimestre, né? Do trimestre. Ok. Referido dispositivo legal foi regulamentado pela Receita Federal com base na autorização nele prevista, que ele remete, né, à Receita Federal para definir as regras, por meio da IN 210/2002, vigente à época da formalização da compensação nos seguintes termos. Aí, é o que está em negrito aqui na IN. Os créditos de PI, que no final de um período de apuração, aí vão lá, remanescendo ao final de cada período calendário crédito de PI, a pessoa jurídica poderá pedir o ressarcimento. Tá aí, esse é as questões mais importantes. E também tem no manual de ajuda do PERDECOMP, isso aí também está bem claro. Então, considerando as regras supra, conclui-se que o aproveitamento de saldo credor de IPI no trimestre seguinte se restringe à sua compensação com débitos do IPI desse trimestre calendário. Logicamente, se mesmo assim ainda sobrar crédito, ele vai para o trimestre seguinte. Pois o pedido de ressarcimento deve se referir ao período de apuração em que tiver sido apurado saldo credor excedente. No presente caso, conforme demonstrado pela DRJ, há que se considerar que o saldo acumulado no trimestre anterior foi absorvido por débitos do presente período de apuração e por PERDECOMPs referência a trimestres anteriores. Por outro lado, há que se destacar que a pretensão do recorrente de formular pedidos de ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres calendário, considerando o interregno de quase 2 anos como único período de apuração e, por conseguinte, criando confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e na regulamentação realizada por meio de discussão normativa. Regulamentação essa determinada pelo artigo 11 da NOS 779, que restringe tal aproveitamento a título de ressarcimento somente ao próprio período de apuração, conforme se verifica da jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aqui, eu reproduzi a emenda desse acórdão de 2019. Mas tem vários. Portanto, não existe razão à contestação do recorrente no que tange a essa questão, mantendo-se, por conseguinte, a decisão da DRJ contra essa matéria. Agora tem o crédito PI numa peça instalada em máquina de fiação. Após a decisão da DRJ, restou mantida somente a glosa relativa ao crédito decorrente da aquisição de partes e peças de máquinas, que, segundo a fiscalização e a DRJ, não se enquadravam no conceito de insumos. O recorrente alega que se trata de uma peça específica da máquina de fiação, peça essa que se desgastava com o passar do fio por ela durante o processo produtivo, tratando-se de produto intermediário com subida à industrialização. Entendimento esse, segundo ele, em conformidade com a decisão do STF no julgamento desse recurso extraordinário. Referida a decisão do STF foi assim emendada. Não ocorre ofensa à Constituição quando o contribuinte do IPI acredita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Verificar que tal decisão se refere ao direito de se acreditar na aquisição de insumos isentos, não guardando, por conseguinte, relação com a matéria desses autos. Além do mais, esse entendimento do STF, de 5/3/98, já foi alterado, conforme se verifica do teor da súmula vinculante 26. E não existe direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.
Quanto a o produto em relação ao qual o contribuinte pretende se acreditar, que se destacar que nos termos de legislação do IPI, somente aqui é diferente. E se fosse até no COFINS e PIS, até que poderia acatar, né, como crédito, mas aqui é IPI, né? No IPI, somente as aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem tributados pelo imposto e utilizados no processo produtivo em contato direto com o produto em fabricação, enseja o direito ao crédito do imposto, nos termos do parecer CST 65. O recorrente alega que a peça específica da máquina de fiação é um produto intermediário, peça essa que se desgasta com o passar do fio por ela durante o processo produtivo. Na nota fiscal, o produto tem consigo identificado pelo NCM tal, que corresponde a cursores utilizados em máquinas, provavelmente teares, dado o objeto social da recorrente, qual seja, a exploração da indústria do comércio de produtos têxteis, tecidos e não tecidos, cirúrgicos, hospitalares, etc. Contudo, referida peça é parte de um bem do ativo imobilizado, situação em que a legislação do IPI não permite apuração de crédito, conforme se verifica da decisão do STJ, prolatada nesse RESP-I, transitada em julgado em 2009, submetida aos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte desse colegiado. Bens que integram o ativo permanente não geram direito a acreditamento IPI. Aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de difusão, salvo se compreendido entre os bens do ativo permanente. Componentes do maquinário, desgaste indireto, não há direito a acreditamento do IPI. Com base na decisão supra, mantém-se a glose do crédito IPI na aquisição dos cursores instalados em máquinas de fiação, pois trata-se de um componente de um maquinário que integra o ativo imobilizado da pessoa jurídica. Então, diante do exposto, voto por negar o provimento do recurso voluntário. Por fim, destaque que, em razão da conexão existente entre esses processos, e cada um vai cuidando de um trimestre na sequencial, né? Todos eles em conjunto nesta data, serão julgados em conjunto nesta data, por se referir a trimestre de 2001 e 2002 em sequência, cujo resultado de um pode influenciar no resultado seguinte, eles deverão tramitar em conjunto de forma a se evitar decisões conflitantes. E, no termo do artigo 100 da anexo 2, o regimento é o voto. Está mudo, Paulo. Paulo, ainda está sem som. Houve um enfrentamento de uma nulidade que foi rejeitada. Então, isso. Eu acho que seria conveniente no dispositivo constar a rejeição dessa nulidade. Eu não pus não, né? Não. Gente, eu sempre esqueço isso, é impressionante. Tudo bem. Voto bem atualizado, súmula vinculante de abril de 2020. Isso. Bem. Acho que podemos passar para o voto. Conselheiro Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Acompanho o voto do relator. Com relação ao material ali intermediário, a recorrente pecou numa melhor identificação e em especial de que o desgaste ali, digamos, sofreria um desgaste acelerado, para que fosse considerado como material intermediário. Ela se limitou numa singela frase a argumentar que tal peça, né, ela acaba se desgastando de forma muito rápida, exigindo a sua troca em prazo muito curto de tempo, mas não trouxe nenhum elemento probatório desse argumento. Então, acompanho na íntegra o relator. Tudo bem. Toledo já foi. Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Relator. Acompanho o relator, excelente voto, doutor Elcio, parabéns e... Obrigado. Muito bom mesmo, uma matéria interessante e, de fato, o recurso voluntário deixa a desejar, tanto na questão dialética quanto probatória. Marcos. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Eu acompanho o relator e parabenizo pelo excelente voto. Também acompanho o relator. Obrigado. Acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade e, no mérito, negou o provimento ao recurso voluntário. Decisão que se aplica, confirma o Elcio, processo 81, item 81, 82,
84, 85 e 86. Perfeito. Ok. Podemos, então, para o 83. Também da Kramer. O 83, a final 41. Isso. Tem 2 final 41. Tem 2 final 41. 41, 721. Pô, mas para você conseguir abrir um arquivo hoje lá da pasta T, demora, hein? Tem que, o conveniente é não abrir lá, principalmente agora que a gente está com as nossas redes aqui, né, o Wi-Fi. Eu vou abrir aqui no meu aqui. É parecido, né? É parecido. Só que esse aí não tem a preliminar de nulidade, mas tem matéria preclusa, que ele não contestou. A única diferença é essa. Acho que pode. Pode simplificar então, né? Então, mas tem a preliminar de nulidade, sim, ó. Minha anotação aqui está errada. 41. Ah, não, eu abri o errado. É que às vezes você aproveitou o voto anterior. Não, eu abri o errado, tem 2,41. Aqui. Agora eu cheguei nele. Então, no mérito, é aquele saldo credor de IPI transporte. Não tem a preliminar, né? E tem o saldo credor de IPI transporte do trimestre anterior, que é a mesma coisa. A mercadoria não considerada insumo, que deixa-me ver se é a mesma mercadoria. Ah, não, esse aqui é diferente. É aqui que está diferente. É esse item. E aqui, então, não tem aquela peça da máquina lá, que desgasta na fiação. Ok. Eu vou ler daqui o item 2 do voto. Induzido pela referência equivocada feita na nota fiscal 58, pelo relator do voto condutor do acordo recorrido, o órgão recorrente restringiu sua defesa ao fato de que tal documento se referiu à devolução de venda, conforme reconhecido pela DRJ, o que pode ser constatado no seguinte trecho do voto. Na verdade, o recorrente deveria ter centrado sua defesa à manutenção da glosa relativa à nota fiscal, esse número aí, referente à aquisição de máscara descartável e avental, máscara descartável e avental, que seria condizente, assim, mais ou menos, com a atividade dele, né? Por isso que eu cheguei à conclusão que seria isso, né? Contudo, no recurso voluntário, ele nada aduz quanto a essa glosa, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Oi? Matéria preclusa. Definitivamente decidido o processo administrativo fiscal. Merece destaque o fato de que em nenhuma das oportunidades que ele manifestou nos autos, ele demonstrou ou mesmo fez referência à forma como tais mercadorias se aplicavam ao seu processo produtivo. Fato esse que, por si só, já inviabiliza o reconhecimento do direito de crédito respectivo. Pois, nos termos da legislação do IPI, somente as aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, utilizado no processo produtivo em contato direto sobre o produto em fabricação, exige o crédito do IPI. Apesar do recorrente ter como objeto social a exploração da indústria e comércio de produtos têxteis, não se pode perder de vista que o IPI somente gera crédito em relação a insumos aplicados diretamente na produção. A conclusão é por negar provimento ao recurso voluntário. E aqui não tem nem a preliminar de nulidade, nem aquela peça do TA. Ok. Leonardo Andrade. Só um momento, presidente. Só para conselheiro Elcio, não se trata de nota fiscal de devolução. A nota é a das máscaras e aventais. A nota fiscal de devolução, a DRJ já tinha acatado. Tá. Então ele recorreu de matéria diversa. Diversa. Tá. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Presidente, eu acompanho, abri o voto aqui, já acompanho. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator.
Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Não tem preliminar, certo, Elcio? Não tem. Ok. Então, vamos para o item 87, final 2009-16. Esse é totalmente diferente. Ok. Se eu lembrasse aqui, eu ia resumir, mas tem tanto tempo que eu fiz. Então, é recurso voluntário que julgou em proceder em manifestação de conformidade, despacho decisório, defendeu apenas em parte crédito de base de IPI e não homologou a compensação. Na manifestação de conformidade, ele traz aquela mesma questão do período de ter feito os créditos e os débitos. Aí, item B. Era possível constatar nos documentos fiscais carreados aos autos, notas fiscais e comprovando inscrição de situação cadastral, que a empresa, alegadamente optante pelo Simples, emitira notas fiscais com destaque do IPI, o que indicava tratar-se de empresa com tributação normal. Além disso, por meio do ato declaratório executivo 56, a referida empresa foi excluída do Simples, com efeitos retroativos a partir de janeiro de 2004. A alegação constante dos bases decisórios de que houver aquisições junto a duas empresas não cadastradas no CNPJ não podia prosperar, pois, de acordo com a documentação constada aos autos, ambas as empresas encontravam-se efetivamente ativas. A DRJ converteu em julgamento, né, para informar se essa empresa aí, Odorize, havia regularizado a apuração e recolhimento do IPI, dado que em 30 de 10 de 2008 ela foi excluída do Simples retroativamente, o que indicava que ela se encontrava de fato no Simples no período de apuração dos presentes autos. Por meio de informação fiscal, a repartição de origem registrou que intimara a empresa Odorize para comprovar, por meio do livro de IPI, a escrituração do IPI destacado, mas ela não atendeu ao solicitado. Informou ainda o seguinte: não houve declaração de DCTF de débito IPI referente aos períodos de apuração, janeiro e fevereiro de 2005, períodos em que ocorreram saídas referentes às notas fiscais, não consta DARF com pagamento de IPI referente aos períodos de apuração janeiro e fevereiro de 2005, não consta declaração de compensação para débito de IPI referente a esses mesmos períodos, e não houve lançamento de IPI referente aos mesmos períodos através de auto de infração. A DRJ negou e está aí a decisão, a coisa. Segundo consta do voto condutor do acordo de primeira instância, não obstante ter constado dos pais decisórios a informação que teria havido aquisições junto a pessoas não cadastradas do CNPJ, na apuração do crédito devido, tais aquisições não foram glosadas. Quanto às aquisições junto à empresa Odorize, registrou o julgador de piso que em 2005 a empresa se encontrava de fato e de direito submetida ao regime simplificado de arrecadação, pois a sua exclusão do Simples só veio ocorrer em 2008, razão pela qual deviam manter as respectivas glosas. No acordo, né, tempestivo, requereu o deferimento, e não consta dos autos qualquer documento que demonstrasse a época a empresa Odorize, era optante do Simples. Enquanto se referido empresa em situação irregular, cabia ao fisco, né, fazer as cobranças. Tendo a empresa sido excluída do Simples em 2008, com efeitos retroativos a 2004, era ela que devia arcar com o ônus em exclusão, inclusive com o pagamento do IPI devido. É o relatório. Então, é tempestivo, né, conforme assim é relatado. A controvérsia da instância se restringe à glosa de crédito IPI decorrente de aquisições de insumos junto à empresa optante pelo Simples, mas que veio a ser excluída dessa sistema de arrecadação de tributos com efeitos retroativos a 2004 por infrações à legislação tributária. Conforme apontado pelo recorrente, tendo-se em conta o comprovante de inscrição da situação cadastral da empresa Odorize, as notas fiscais emitidas em janeiro e fevereiro de 2005, com destaque do IPI por essa empresa, o ato declaratório executivo 56 de 2008, por meio do qual a empresa foi excluída do Simples em 2008, com efeitos retroativos a 2004, não se podia dele exigir outro procedimento que não o registro de crédito do imposto nas referidas aquisições. Como bem destacado por ele, não consta dos autos qualquer documento que demonstrasse que, à época dos fatos aqui controvertidos, a empresa editora e grava Odorize era optante pelo Simples. Logo, dele não se podia exigir outro comportamento que não o então adotado. Conclusão é essa que se encontra fundamento na decisão do STJ, cuja ementa foi parcialmente transcrita na peça recursal. Porque a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da cobrança do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao fisco. E não incide o artigo 136 do CTM.
Além do mais, conforme registrado pelo recorrente, ainda que formalmente a empresa Odorize tivesse feito a opção pelo Simples, ela agia em suas transações como se assim não fosse, pois que o imposto era destacado nas notas fiscais. Sendo que, uma vez comprovado que efetivamente a empresa foi excluída do Simples desde 2004, nos termos do ato declaratório de exclusão, a realidade dos fatos não pode ser ignorada, cabendo ao fisco o lançamento e a cobrança dos tributos devidos que deixaram de ser por ela recolhidos. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Foi feita uma diligência, né, para comprovar essa questão do Simples, né? Foi. O DRJ, né? Só que a DRJ considerou que, como, apesar da exclusão do Simples ser em 2008, ela teve efeitos retroativos em 2004. Mas, segundo ela, quando o contribuinte comprou, ela estava ainda no Simples. Só depois disso é que houve o ato declaratório excluindo ela retroativamente. Por isso que ela considera que não teria direito. Estou percebendo que o Leonardo Macedo está sem vídeo, ausente. Mas está presente e no momento que ficou sem a imagem dele, o conselheiro Elcio só estava comentando alguma coisa sobre o voto, ele já tinha encerrado. Então, ótimo. Então, conselheiro Leonardo Andrade. Acompanhe o relator, presidente. Macedo. Acompanhe, presidente. Tá, lembrando que nesse 87 a decisão é em dar provimento. Em dar, é o contrário. Está dando provimento, isso. Isso. Pedro. Já tinha dado uma lida na minuta e com a explanação do doutor Elcio, acompanho o voto dele. Marcos Borges. Então, a DRJ ali, ela considerou a situação de fato e de direito em 2005, estava incluída no Simples. Esse de fato e de direito é devido à retroatividade ali, a exclusão retroativa. A questão é o seguinte, ele fez a opção pelo Simples, mas ele não agia como Simples. Nas vendas dele, ele destacava o IPI, e você vê que tanto é que ele foi, lá em 2008, ele foi excluído do Simples justamente por isso, porque ele não cumpria as normas atinentes ao Simples, por isso que ele foi excluído. E todos os documentos que tem nos autos, né, que é o CNPJ da empresa, que ela estava ok, que a nota fiscal com o IPI destacado, não poderia exigir dele outra situação, não tinha. E depois, tanto é que, depois, em 2008, verificado que realmente não cumpria os requisitos do Simples, ele foi excluído retroativamente em 2004. Tá bom, esclarecido. O senhor acompanha. Conselheiro Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Eu dei uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Estou. Faltam só 3 processos. A gente acaba antes de 18. Espera aí que eu... Tá, voltou. Minha imagem e áudio tá normal? Tá, né? ok. Tá certo. Então, tá. Congelou, acho que a imagem da tela. Vamos então finalizando os 3 últimos processos do conselheiro Márcio. 88, recorrente a Sistema Engie, processo final 2003-71. Com a palavra, relator.
Perfeito. Vamos lá. Sistema de engenharia. Trata-se de declaração de compensação do PIS, primeira folha lá do processo, protocolizada em 3/2/2003, no valor de R$ 44.465,22, correspondente a recolhimentos feitos a título de diversos tributos, PIS, COFINS e FIM social, no período de novembro de 93 a janeiro de 95, conforme demonstrativo folha 2. Despacho decisório de folha 15 a 18, indeferindo a solicitação da contribuinte e não homologando as compensações, uma vez que não houve a demonstração efetiva da existência dos indébitos e todos os valores relacionados na folha 2, e que as datas dos valores arrecadados são anteriores a 3/2/98, assim, acima de 5 anos da data da protocolarização da DECOMP. Estão abrangidos pela decadência do direito de pleitear restituições ou reconhecimento de direito creditório, conforme legislação, estando, portanto, extinto o direito de proceder à referida compensação. É o relatório. Tudo bem, pode passar para o voto. Inicialmente, entendo que não houve a decadência, pois, ao caso, aplica-se o prazo de 10 anos. O crédito diz respeito a valores recolhidos no período de 11 de 93 a 1 de 95, e o período de compensação foi transmitido em 3 de fevereiro de 2003. Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118 de 2005, é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão somente as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, o que não é o caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em fevereiro de 2003. Desta forma, o pedido de compensação formulado em 3 de fevereiro de 2003, folha 1 e 2, não está prescrito, posto que, anterior ao prazo de 10 anos, da data dos recolhimentos que ocorreram no período de 11 de 93 a 1 de 95. Contudo, ao analisar a liquidez do crédito, passo a verificar as provas constantes nos autos, e aqui destaco que, tanto na manifestação de inconformidade quanto do recurso voluntário, não houve juntada de provas documentais. Sendo assim, conclui que incumbe a recorrente o ônus de comprovar por provas hábeis e idôneas o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, assim bem diz sobre o tema. Daí sigo transcorrendo sobre o ônus da prova no meu voto e finalizo dizendo que conheço do recurso e, no mérito, nego provimento pelas ações aqui expostas. É o meu voto, presidente. Ok. Eu ia fazer um adendo, mas eu acho que eu ia sugerir a menção expressa quanto à prescrição, mas ele já está se conhecendo do recurso, não vejo a necessidade. Eu agora, na hora que eu estava relatando, me veio isso também, mas eu vou nessa linha, presidente, de não ter essa necessidade de mencionar, mas se o seu colegiado assim entender... Bom, acho que podemos voltar. Eu tenho uma pergunta. Sim. Ô, Márcio, eu vi que você aplicou a súmula do CARF ali, né? Súmula 91. 91. 91, perfeito. Isso.
E esse caso é só para tirar essa dúvida do relatório mesmo. O crédito dele não foi reconhecido em decisão judicial. Não, né? Não é decisão judicial. Reconhecer o crédito. Não fala nada de decisão judicial, pelo menos até onde eu procurei. Porque... Deixa eu ver aqui. Oi? Não. É pagamento indevido. Seja pagamento devido, né? Tá. Então é a súmula do CARF na lata mesmo, isso aí. Eu também Tá. eu confirmei aqui, Pedro. Tá bom. A única observação é 10 anos do fato gerador, né? Você colocou da data do pagamento. É a súmula do CARF aí, fechou. Obrigado. É isso. Feito. Ok, podemos votar? Sim. Elcio? Presidente, Sim. só um esclarecimento. É que eu estou vendo o voto aqui da BRJ e ela não homologou a compensação pelo fato de estar extinto o direito de proceder a esta, né? E o voto do conselheiro relator, ele afasta essa questão. Sim. Tá? E adentra no fato de não existir prova. Então, eu gostaria só desse esclarecimento, porque a BRJ não enfrenta essa questão de prova. A verdade, tá confuso, porque se passou o prazo, tem que ficar só nesse tema. Não precisa Mas se entrar a prova foi apresentada só em recurso voluntário, aí a gente tem que analisar. Só se não tivesse sido analisada antes. Não tem que, se prescreveu, não tem que analisar. Não, a DRJ, o fundamento dela foi de não conhecer do direito creditório em razão para ela, decadência, no caso prescrição. Então, para ela não seria necessário o enfrentamento do mérito. Né? Então, no caso, nós afastando preliminarmente a prescrição, então caberia, ou já tendo os fatos e o direito presentes, conhecidos, julgar. Caso contrário, seria a diligência da RJ ou mesmo aquele acordo de superação de fundamentos de indeferimento do direito e ele analisar o mérito. Eu posso incluir um parágrafo, sobretudo pela falta de... Mas, na verdade, ele não apresentou a documentação, né? Foi besteira. Nem em recurso, nem na manifestação. Assim, eu acho que pela indagação do conselheiro Leonardo, eu acho que eu estou compreendendo o seguinte, conselheiro Márcio, que o conselheiro Márcio foi adiante, conselheiro Leonardo, diferentemente daqueles outros demais casos, nós temos ao menos um indício do lá aparenta ao menos um possível direito ao crédito. O próprio conselheiro Márcio superou isso, não viu nenhum indício. Corrija se eu estiver equivocado, Márcio. Porque tem um período, né, porque olha aqui, vou repetir esse trecho aqui, o pedido de compensação formulado em 3 de fevereiro, não está prescrito, posto que é anterior ao prazo de 10 anos da data dos recolhimentos que ocorreram no período de 11 de 93 a 1 de 95. E aí que eu entro na questão da prova, porque, contudo, ao analisar a liquidez do crédito nesse período, passo a verificar as provas constantes nos autos. Mas é que como a decisão da DRJ não enfrentou essa questão, conselheiro... Mas ele traz no recurso. O risco de uma supressão de instância? Vai ter.
Eu gostaria de me pronunciar, Sim. Porque o negócio é o seguinte, a DRJ realmente restringiu a prescrição, foi só a prescrição. Mas lá no despacho decisório, além da prescrição, a fiscalização falou que ele não apresentou prova. Então, lá na fiscalização, ele não apresentou prova. Então, quer dizer, a DRJ, se a gente anular a decisão da DRJ pela ultrapassar a questão da prescrição, ela vai falar, não tem prova, eu nego. Vai ser isso. Então, quer dizer, não vai resolver grande coisa. Então, eu acho que a questão da prova realmente aí prejudica o contribuinte. Mas não prescreveu ou prescreveu o direito dele? Não prescreveu. Não prescreveu. Ah, tá. É isso, Pedro. Não. Não prescreveu. Tá. Márcio, então, eu acho que tem que deve... superar. Tá. No dispositivo, eu acho conveniente constar, então, seria algo como conhecer do recurso para afastar a prescrição para o direito, para o exercício do direito e no mérito negar provimento. Acho que seria... No dispositivo? No dispositivo, algo assim. Mas e a DRJ? Que não, mas a DRJ, ela teve o único fundamento, o da prescrição. Ela não conheceu... Mas ela teria que ter analisado, ou não? Não tinha prova. Não tinha prova. É verdade. Não tinha. Mas, conselheiro Leonardo, pelo que eu estou notando em relação à supressão de instância, em que pese a unidade de origem tenha reconhecido a prescrição, neste caso, ela também fez aquela análise conjunta documental, que daí não teria nenhum lastro de prova. E pelo que eu estou vendo aqui dos autos, posso estar muito enganado, em relação a isso, o contribuinte sequer logrou êxito na sua manifestação para a DRJ, na sua manifestação de conformidade. Posso estar enganado, mas pelo que eu estou vendo. Vai direto para o voto, então, né, Paulo? E não seria supressão, porque se a decisão fosse pela conversão, superar a prescrição e a conversão do julgamento de diligência, não passaria pela DRJ. A unidade de origem verificaria, analisaria o mérito e devolveria a nós, a turma, para a decisão. Não seria supressão. Porque a DRJ, se ela entende que tem prescrição, não faz sentido ela entrar na questão de mérito. Então ela fez certo. Sim, sem dúvida. Tem por que anular a DRJ. Exato. Certo, isso aí. O presidente, qual a sua sugestão de dispositivo? Que eu não... Seria conhecer do recurso para afastar a prescrição do exercício do direito, não a prescrição do direito, do exercício do direito, e no mérito, conforme o seu voto, negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Eu vou fazer esse ajuste. Tá, Elcio já votou e acompanhou. A palavra está com o Leonardo Andrade. Então, se eu entendi, o conselheiro vai fazer observação, vai fazer alteração no voto. Não, só no dispositivo. Porque no voto ele está afastando a prescrição. Tá. É só para ficar claro que... Para que depois não venham alegar que houve uma supressão de instância, né? Entendi. Sim. Não, estou fazendo aqui anotando aqui para fazer o ajuste. Ok. Macedo? Também acompanho com esse ajuste, presidente. Pedro? Com o relator. Marcos? Com esse ajuste aí, eu acompanho o relator. Laércio? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso para afastar a prescrição do exercício do direito e, no mérito, negar-lhe provimento. Pronto para o próximo, Márcio? Sim, estou abrindo aqui. 89. Toledo Granitos. Isso.